Boa noite para todas as pessoas que vão assistir esse vídeo. E esse vídeo não é o segundo vídeo da Terê Tavares. Né? O segundo vídeo da Terê Tavares está sendo... não é programado, ele está sendo todo nos trinques, né? Que era uma coisa muito legal. Então, não é o vídeo da Terê Tavares. Esse vídeo é para retomarmos e para falarmos outra vez da questão dos filmes que nós costumamos indicar, né? Já indicamos pelo menos uns 5 ou 6. Muito bem, hoje nós vamos indicar dois filmes. Né? O primeiro filme a ser indicado chama-se A História Oficial, e é um filme argentino. Tá? Ele é de 1985, né? E foi refeito agora. Então, ele está impecável para ser visto. E pode ser visto, olha que coisa legal, né? Eu estou ficando mais, digamos assim, mais maleável, desde que me interesse, né? Ele não está passando em cinema, né? Mas ele está passando no Netflix. Né? Ele tem na Netflix. Ó. Aí, se vocês têm um computador, né? Como eu, um computador, um notebook, se vocês têm uma televisão, ou se vocês têm, como eu, estou mostrando aqui, vocês podem ver perfeitamente, maravilhosamente, esse filme, que ele foi refeito, né? Na Netflix. Então, se é para aproveitar, se me interessa, eu aproveito. Lucas, por gentileza, primeira foto do filme, por favor. Pois é, vejam só. Esse filme, A História Oficial, tá? Ele é um filme, como eu já falei, da Argentina, de 1985, e foi um dos cinco filmes que produzidos na América Latina a receber o Oscar de melhor filme estrangeiro. Então, A História Oficial foi um filme, né, que recebeu o Oscar, junto com Orfeu Negro, junto com O Segredo dos Seus Olhos, junto com Uma Mulher Fantástica, devia ser eu, né? Uma Mulher Fantástica e Roma. Foram esses 5 que já receberam Oscars de filme estrangeiro. E A História Oficial foi muito... Todos eles foram muito aplaudidos. Porque o que conta a História Oficial? O filme da História Oficial, vocês podem ver aí na primeira foto, é a foto do filme. O que aparece, né? Aparece um casal com uma criança, pequena ainda, né? Quem é esse casal? Pois é, esse casal, e é isso que o filme vai contar, misturando não, atravessando, na verdade, vidas, porque esse filme se passa, né, no final da ditadura militar argentina, que vai de 1976 até 1983. Então, ele está se passando no final, mas ainda na ditadura argentina. O filme conta a história de quem? Quem é o principal? É uma professora de história, que pertence a uma classe média argentina. Então, ela é bonita, ela é uma historiadora e tanto, mas ela é uma pessoa que ela convive tanto com pessoas de esquerda quanto com pessoas de direita, desde a época que ela fazia faculdade. Então, ela é uma pessoa que não se dá conta do que de fato aconteceu na Argentina durante o período ditatorial. As prisões, as torturas, a morte, né? E
ela não se dá conta da intensidade disso. E ela se dava com esquerda e direita, mas não era uma militante, ela era uma pessoa de classe média, né, até certo ponto conservadora, durante esse período tão horrível, né, tão horrendo. Ela desconhece, então ela desconhece, de fato, as tragédias pessoais geradas em seu país por essa ditadura. As tragédias pessoais e para o que necessitava. Ela é uma mãe atenciosa para a filha Gabi, que é essa menininha que está na foto. Uma criança adotada. Na verdade, é o marido que traz essa criança recém-nascida e eles adotam essa criança. O dia do aniversário dessa criança é o dia que ela chega na casa deles. É trazida para casa por seu marido, chamado Roberto. Fazendo parênteses, é interessante, muito interessante ver esse filme, porque a família do Roberto, eles são... ele briga com a sua própria família. Mas tem uma cena lá que eles aparecem e ele briga com o pai, né, porque eles são anarquistas. A família dele. Ele não. Ele apoiou e era uma pessoa importante na ditadura militar, apesar dele não ser um militar. Após o retorno, mas como é que ela começa a se transformar? Ela começa a se transformar e até a clareza, né? Começa a buscar a clareza do que aconteceu quando retorna, já estão retornando, e retorna a melhor amiga dela, chamada Ana, que ela sabia que tinha saído do país, mas ela não sabia por que tinha saído do país. E ninguém fala para ela e ela não pergunta a ninguém. Então, quando ela encontra a Ana, né, que era a grande amiga dela, depois de anos, ela abraça, né, e a Ana tocava piano, era pianista. Né? E aí, no encontro onde tem mulheres que estudaram juntas, todas elas estudaram juntas, mulheres de esquerda, mulheres de direita, e a Ana. E a Ana, ela tinha sido não só presa, mas ela tinha sido torturada, profundamente torturada. Então, ela sai do país e retorna. Quando ela retorna, a Alicia, que é o nome da professora, ela não sabia que ela tinha sido torturada, não sabia absolutamente nada. Tá? E é nessa volta, né, que a Alicia começa a descobrir os horrores praticados contra os opositores do regime. Ela começa, então, a crer na possibilidade, porque ela percebe como é que a Ana trata o marido dela, o Roberto. A Ana sabia. Ela vai um dia jantar com eles e a Alicia percebe como é que a Ana trata o Roberto, como é que o Roberto trata a Ana. Então, é uma questão de como é que um está tratando o outro, de observação. Então, ela começa a crer, como eu falei ainda há pouco, na possibilidade do seu marido, de que seu marido teria mentido, teria cometido relações escusas com a máquina e teria mantido relações escusas com a máquina repressora do regime e adotado, quer dizer, pego Gabi, depois que seus pais, possíveis presos políticos, foram assassinados. E ela começa a andar pela cidade, que aí já as mães da Praça de Maio e as abuelas, avós, né, já estão na rua há algum tempo e ela começa a ter muito mais atenção. Por gentileza, o Lucas, a segunda foto. Então, o que nós vemos é a mulher que ela vai começar a investigar a Alicia, ajudada por um professor que era contrário à ditadura, um professor da mesma escola que ela dava aula, né, uma escola chique, tudo isso, e era um professor de literatura, que ele dava um show nas aulas de literatura, os alunos adoravam e estimulava, inclusive, que esses jovens conhecessem não só a história
presente, mas como é que essa história presente, perdão, como é que essa história presente se fez presente? Porque eles eram pequenos, né? Eram crianças, agora já estão jovens, então é necessário saber. Né? Então, ela e esse professor, o professor começa, de certa maneira, a dizer para ela, marcar, ela, vamos tomar um café? Aí ele sabe por onde vai passar um conjunto de pessoas, né? E as mães e as abuelas, então ele leva, ela fica olhando, 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 e a investigação da Alicia para descobrir a origem da sua filha a leva a quem? A leva a hospitais insalubres. Ela vai. A data, ela começa pela data, né? Que a Gabi chegou para ela e começa a procurar hospitais insalubres, a igreja frequentada pela família, onde se depara com o silêncio do padre, numa cena que causou problema com a Igreja Católica por retratar a omissão desta para com o regime. E, finalmente, há uma manifestação, ela vai a uma manifestação sozinha, das mães da Praça de Maio. Aí vê aquelas fotos todas, vê as mães com as fotos de seus filhos desaparecidos, né, de seus maridos, tudo isso, e as abuelas, as avós, né, buscando os seus netos também, os seus netos, porque sabia que os seus netos haviam sido doados, levados para... estavam com alguém. E, finalmente, nessa manifestação, ela encontra aquela que poderia ser a avó biológica da sua filha. É o terceiro. Essa foto, né? Essa é a avó. Então, por que a Dir está falando, né? Está mostrando para nós, está estimulando, inclusive, que se veja este filme na Netflix? Por uma razão. Eu não vou ficar discutindo. Se eu já não discuti, agora eu discuto menos ainda, né? Em internet. Eu não vou ficar discutindo em grupo, apesar de participar de uma série de grupos. Eu evito discussões tolas, principalmente discussões agressivas, cada vez mais agressivas, né? E teve uma discussão sobre o filme que está agora em Veneza. Já pensou em Veneza? Ai, gente, adoraria estar em Veneza. Veneza é lindíssima, Veneza é linda. Esse período, então, Veneza está maravilhosa, que é o Festival de Cinema de Veneza. E qual é o filme brasileiro que está lá? Ainda Estou Aqui, que fala sobre quem? Fala sobre o desaparecimento e morte, né? Do Rubem, né? Que é um livro escrito pelo filho dele. Quem é que está fazendo isso? Quem é que faz o papel dessa família? Né? O Rubem tinha sido deputado, ele um dia entram, levam e não aparece nunca mais. E a mulher dele, que não é que está sendo feita pela Fernanda Torres, ela não era de política, né? Ela não fazia política, mas ela passa a fazer política na medida em que seu marido desaparece e nunca é encontrado. Né? Então, o que tem uma coisa com a outra, Di? Simplesmente porque eu peguei uma discussão em que estavam falando, elogiando, porque o filme foi aplaudido 10 minutos, não sei quantos minutos, e tem uma grande possibilidade, né, de levar algum prêmio, quem sabe, né? Muito, muito bom, muito. Os atores são ótimos, o diretor muito bom, né? Muito bom e bilionário. E houve eu peguei num grupo uma discussão. E houve uma discussão em que se dizia que os filmes, né, que cinema, filme, arte, não poderia ser para falar sobre essas coisas. Ora, o que o Hitler fez? Eu não falei nada, nem entrei na discussão, nem me interessava em entrar na discussão. Então, peguemos esse filme, a história oficial, e tantos outros que tem, não só filmes como documentários, e vamos assistir naquilo que hoje é tão fácil para nós, não é? Vamos ver. Para sermos convencidos,
Os filmes podem nos convencer de várias maneiras. Podem nos convencer de várias maneiras, mas é muito importante quando há um filme, né, que, mesmo que ele seja um filme não um documentário, mas um filme que pega uma situação X, no momento X, e cria um filme bonito, como é a história oficial, ao mesmo tempo forte, ao mesmo tempo ele não é triste, ele é assim, como é que eu não vi, que é o que a Alicia fala, a professora de história, como eu não vi, como eu não percebi que essas coisas estavam acontecendo. Ela chega ao final do filme com isso, né? E vamos pensar que no Brasil também teve isso, no Brasil, e hoje no mundo está tendo outra vez a volta, né, de uma, não é ser de direita, mas de uma extrema direita, que é capaz da barbárie. Nós estamos vivendo isso. Então, olha, que tal ver, né? E aí talvez possamos aprender um pouco o que é, de fato, para que servem os filmes, o que eles nos ensinam, né? O que nós podemos ver nele. E eu estou falando como cinéfila que sou, como pessoa que vê filme desde sempre, e todo tipo de filme. Agora, existem pessoas que estudam os filmes, né? Estudam, na verdade, como é que ele acontece, como é a luz, como são as tomadas, né? E tudo isso. Né? As mudanças dentro do cinema também, da maneira de fazer o filme, também existem. Né? Esse, por exemplo, é um filme que foi num período, 1985. Nós estamos aqui no Brasil, naquela questão já, entendeu? Do final da ditadura, mas que para nós foi muito diferente da Argentina, e que não me cabe aqui, nem quero aqui discutir. Mas vejam o filme é muito bom, e até porque tem um estudante, eu já tive alunos como aquele. Não sei como é que. Agora os alunos estão, sei lá, estão diferentes, estão assumindo uma posição diferente, mas já tive alunos como aquele. Interrogador, questionador, né? Que coloca a professora contra a parede, mas sempre sabendo como fazer. Né? É isso. Muito bem, Lucas Lira, por gentileza, o nosso segundo filme. O nosso segundo filme também tem na Netflix. É bem diferente. É o Enola, né? Primeiro, pode botar, Lucas, a primeira foto. Enola Holmes, né? Quem é Enola Holmes? Enola Holmes é uma menina adolescente cujo irmão, e os dois irmãos, né? Mas o irmão mais famoso, ele é 20 anos mais velho do que ela. E ele não é nada mais, nada menos do que Sherlock Holmes. Quem é Sherlock Holmes? Todo mundo já ouviu falar, mesmo que não tenha lido nada nenhum livro sobre Sherlock Holmes ou que fale de Sherlock Holmes, né? É o renomado detetive. Eu mesmo tenho um texto que eu apresentei na SBHE, né? Apresentei o artigo, que o título é Arquivos e Fontes, o Mistério da Carta Roubada. O Mistério da Carta Roubada nada mais é do que um conto onde tem o Sherlock Holmes, um detetive, um famoso detetive. Esse filme, então, aparece a irmã mais nova, 20 anos mais nova. Né? E por que esse filme é interessante, apesar de que algumas pessoas acharem que ele fica meio esquisito? Ele tem duas, não é uma série, mas ele tem dois. Tem o filme 1 e o filme 2. Para mim, ele é interessante e importante, primeiro porque
né? É um filme onde o Sherlock Holmes ele é mero coadjuvante. Ele é mero coadjuvante. É esperado sentir que ela pode entregar um resultado satisfatório. Ela quem? A Enola, né? A irmã. Mas Enola é estrelado pela jovem, uma jovem chamada Millie Brown, né? Que proporciona aquilo que seus materiais de divulgação sempre almejaram entregar, uma aventura com toque de fantasia, que conta com uma personagem com o potencial de ofuscar o maior detetive que a literatura já conheceu, que é o Sherlock. É claro que a versão mais jovem de Holmes, no papel, né, com o papel que é o Henry Cavill, pode trazer ares de uma adaptação mais informal, que a gente não goste muito. Poxa, não está muito legal isso. Isso não é assim que eu vejo Sherlock Holmes. Pode ser, né? Pode acontecer isso, sim. Conduzida na clara intenção de chamar a atenção do público jovem e de dar toques modernos. Então, porque o filme tem essa característica? Ele tem, primeiro, de chamar a atenção do público jovem, segundo, de dar uns toques modernos. Por exemplo, a mãe, já viúva, quando os filhos vão, a mãe diz que os filhos têm que viver a sua vida. Ela era uma vitoriana, só que ela era uma vitoriana, né, que ela fazia parte de um grupo meio, meio assim, não é desconhecido, mas oculto, de mulheres feministas. Então, ela vai educar a única filha que ela tem, depois de 20 anos de ter 2 filhos, de uma forma completamente diferente do que nós podemos pensar como seria a educação de uma criança, de uma jovem, tudo isso. Então, é muito. O que eu acho mais interessante do filme, dos 2 filmes, é a maneira como esta mãe, né, como é que ela educa esta filha, e como é que ela educou os filhos, mas eram homens. A filha, na época vitoriana, uma filha de 16 anos, e tem mais, ela vai embora. Quando a filha faz 16 anos, ela vai embora e deixa o dinheiro lá e diz assim: espero que você faça o mesmo. E ela faz, ela vai para Londres. Né? Aí eu não vou contar o filme, mas é muito, né? Muito, muito interessante, principalmente isso, né? Isso se estende também à escolha da atriz para o papel de Enola. E Enola é uma coisa que, se você a gente. No filme aparece isso. Se nós formos trocar as letras, tá? Significa sozinha. Sozinha. E a mãe dela costumava dizer que era necessário que você aprendesse a ficar sozinho, né, a ficar sozinho. Não é para ser ermitão, não. É para você mandar em você mesmo. Para você ser o autor de você mesmo. Mas ela nunca disse essas palavras que eu estou falando. Quem está falando aqui é a Dir. Mas ambos os atores fazem um ótimo trabalho, no sentido de imersão no espírito dos seus personagens. Todos os atores, esses principais, né, fazem um ótimo trabalho. O Lucas, pode botar não sei se você já botou o segundo ou o terceiro. O terceiro, eu acho que é bem bonito. Se está o terceiro, tem 3 mulheres. Tem a Enola no meio, tem no seu lado direito a mãe, que vocês vão reconhecer. A mãe, essa atriz que faz o papel de mãe dela, já trabalhou no Harry Potter, já trabalhou no O Discurso do Rei, já trabalhou em tudo. Aí alguém me disse assim: mas o marido dela é diretor. Eu falei: mas ela é uma boa atriz. Ele é diretor, é uma boa atriz. Ela é uma boa atriz. Ela sempre trabalha com umas coisas assim, coisas bem, bem diferentes. Então tá ela, tá a Enola no meio, tá ela, e tem mais uma feminista, que é negra, né? E não é à toa, o filme não foi ele agora, ele é de agora, né? Ele é
Na verdade, ele é de agora mesmo, de 2000 e alguma coisa. Então, é um filme atual. Os personagens, as roupas, a época é vitoriana. O filme quer mostrar outra coisa, quer chamar os jovens. E quer mostrar, inclusive, quer desfazer ou fazer coisas que já existiam. A questão do feminismo, a questão do racismo, a questão de como é que se educa uma criança, como é que se educa um jovem, né? Como é que é tudo isso? É isso. Hoje ficamos por aqui, né? Vai depois subir, porque eu não coloquei nada, para ninguém ficar perguntando, eu não consegui ver. É vídeo. Há uma diferença entre vídeo e live. A live você vê e acompanha e está participando. O vídeo não. O vídeo você vê depois e, lógico, você tem todo o direito de botar observação o que quiser. Gostei, não gostei. E agora veja o filme, pelo amor de Deus, né? Tá bom? Então, boa noite para todos. Muito obrigado. E estamos aí colocando e sempre afirmando que o filme, os filmes servem para muita coisa, muita coisa, muita coisa. Né? Servem para fazer grandes transformações na vida real. Né? Servem também para ensinar coisas. Serve também para falar de épocas. Serve também para te fazer conhecer aquilo que você nem ouviu falar. Depende só da vontade do diretor, né? Das pessoas que querem trabalhar com, e da linha do diretor. Né? Eu diria mesmo que o filme que está agora em Veneza, lá, né? Ainda estou aqui. Eu não vi o filme, né? Mas vi algumas coisas. Então, ele é uma mistura, ele é um filme, não é um documentário, mas ele tem momentos que, na verdade, ele se apresenta como documentário. Olha o que aconteceu com essa família durante o tempo da ditadura militar no Brasil, nos tempos mais duros, nos tempos mais cruéis, nos tempos em que muitos morreram no lugar de outros, né? Sem querer ser, de forma nenhuma, falar alguma coisa tipo assim, puxa, você terminou mal. Mas eu, quando vejo assim, né, prestar homenagem a B, C, D, F, G, H, alguns eu conheço, né, alguns eu conheci, melhor assim, eu lembro sempre de uma pessoa que está no livro, né, Tortura Nunca Mais, e, enfim, tá no livrão, mas ela era uma amiga minha, 2 anos mais velha do que eu, e ela não participava de nada, ela só foi pega, né, na saída da universidade. E foi torturada, depois foi libertada, e ela não tinha nada com nada. Ela não tinha nada. Não tinha nenhuma uma coisa. Então, são momentos muito cruéis, né? E como nós estamos vivendo outra vez não, né? De uma forma terrível, momentos cruéis, eu acho que a gente deve. Os filmes podem também nos variar alguma coisa. Sejam eles os melhores ou não. O primeiro, sim, ganhou o Oscar. O Enola não foi um filme para concorrer, para concorrência dessa maneira, né? Mas é muito interessante, muito bom, tá? Eu não direi que é o melhor filme, mas ele é interessante. Ele é bom nesses 3 aspectos que eu falei. Como é que na época vitoriana você traz a modernidade, coloca a modernidade, como se educa, né? Como é que a mãe dela educava, isso não era falta de amor, muito pelo contrário. Ela fala sobre como é que o amor aos filhos, né? Como é que ela via o que era amar os filhos. E temos um Sherlock que não é o ator principal, mas está muito bem mesmo. E ninguém nega que ele é o melhor detetive, nem tampouco a irmã nega. Muito obrigada, ficamos por aqui.
Foi um prazer.